Olá, amigos e amigas espíritas, sejam todos bem-vindos. Venhamos dar graças a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse encontro. Então, estamos estudando o livro Mediunidade, Farol Dentro da Noite, e no encontro passado nós ficamos mais nesse trecho. Estamos falando sobre o tema principal, orientações ao grupo mediúnico, e ficamos mais nesse título. Ele traz em todos os parágrafos, ou em alguns parágrafos, como que um tópico principal, e no parágrafo anterior, Deus é amor. Então acabamos falando um pouco mais sobre esse tema, até trouxemos algumas questões que não é Deus quem castiga, mas também renova a oportunidade, para todos os seus filhos. Então acabamos comentando um pouco mais sobre essas questões, o livre-arbítrio, o bem e o mal, essas questões aí que são orientações para todos nós, não tão somente para grupos mediúnicos, para nós como a gente até comentou, para todos nós. São de exemplos de como nós devemos nos comportar dentro e fora da casa espírita. Até vamos falar um pouquinho sobre isso. Vai trazer um tópico aqui também sobre casa espírita casa espírita. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tópicos seguintes. Um deles é a oração, amor, e vamos, a princípio, terminar com casa espírita casa espírita. Tá bem? Então, vamos seguir em frente, vamos fazer a nossa prece inicial como de costume, para podermos iniciar o estudo de hoje. Deus Pai, te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, por tua bondade, pela oportunidade de estarmos aqui na carne. Te agradecemos também pelo alimento de vida eterna que Jesus nos tem trazido e pela doutrina espírita consoladora. Te agradecemos também pelo amparo de nossos irmãos superiores e te rogamos, Senhor, em nome de Jesus, para que nos conceda desse amparo superior, para bem compreender nos estudos de hoje e também poder vivenciá-lo e compartilhá-lo com os nossos irmãos. Te pedimos as suas bênçãos de encorajamento, de bom ânimo, de asserenamento do ser em favor de tantos quantos que ligados a nós se façam e que também compartilhem desses estudos que aqui serão colocados. Que seja feita, Pai, a tua vontade, ela também venha a ser a nossa. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Então, Fábio, vamos começar com esse pequeno tópico ali, onde diz oração. Oração é ponte que nos liga ao Pai, concedendo-nos Ele proteção contra as investidas dos irmãos desajustados, contra os desafetos do passado que vêm nos cobrar pelos erros cometidos. Então aqui a gente vê que todos nós trazemos esses nossos comprometimentos, esses débitos do passado, e algo que nos auxilia justamente a busca por esse reforço, por esse amparo espiritual, pedir e obtereis, justamente através da oração, termos a humildade de reconhecermos essa nossa fragilidade e que possamos abrir esse canal com o alto, rogando essa proteção, rogando esse auxílio para que consigamos seguir adiante. E aqui ele coloca nessa proteção contra as investidas dos irmãos desajustados. Algo que a gente pode entender também que não necessariamente é algo mal, é justamente pela ignorância. Então nós temos que entender que são irmãos também necessitados do nosso entendimento também. Então, quando a oração aqui não é só uma questão de proteção, mas sim pedindo por esses irmãos também, rogando que eles recebam também esse auxílio, esse amparo, tão necessário. Para que a gente também não venha a entender que os trabalhos, nesse caso aqui, falando de trabalho mediúnico, ele não é organizado por nós propriamente. Então, quando nós elevamos essa prece, essa rogativa a Deus, a Jesus,
nós temos aqui o costume de pedir também a Maria, a José e irmãos superiores, nós somos orientados espiritualmente. Há esse amparo maior para que seja um trabalho realmente organizado. Porque, como ele mesmo diz aqui, você comentou, para que não haja essas investidas, assim, esses irmãos é o que precisam ser atendidos, mas tem que ser de uma forma organizada, controlada. Por exemplo, para que o médium não incorpore alguém e saia por aí como o espírito não saia com o corpo do médium, por exemplo. Lógico que tem a parte do médium que cabe essa educação nesse sentido, mas também há um amparo maior nesse sentido, que é muitas das vezes coisa que nós não vemos. Essa organização dos trabalhos, como aqui propriamente estamos falando, ele não começou ali no momento que iniciamos. Isso vem de dias. Há uma aproximação daqueles que são ali os componentes muito, muito tempo antes de iniciarmos a prece, por exemplo. Então, como é mesmo colocado aqui no livro, oração é canal de comunicação. Então, nós fizemos o quê? Lembram como funcionavam os telefones antigamente? Era nos plugs. Então, nesse momento, é como se nós pegássemos o nosso plug e conectássemos a Deus. Diretamente, um canal direto. Porque mesmo como ele vai dizer, nós temos essas forças para poder cumprir essa tarefa que nós temos assumido? Temos. Mas só nosso não dá. Isso precisa vir de Deus. Porque o que acontece? Nesses momentos onde fizemos essas preces iniciais, nós também recebemos um up energético. Aí a gente pode dizer que a oração a humildade, né, da gente também se apresentar, né, pro trabalho e aceitar também esse amparo, né, como dizer, eis-me aqui, né, e para a gente entender que nesses trabalhos, né, nos trabalhos mediúnicos, como foi colocado, não somos nós que organizamos, né, então quando a gente faz essa oração, a gente também se coloca assim, aceitando a orientação que vem do alto, né? Não é simplesmente eu chegar e vou onde eu quero e faço do jeito que eu quero, porque muitas vezes esses trabalhos que os irmãos superiores organizam, eles nos colocam muitas vezes em condições onde os irmãos também estão fragilizados, são, né, como que a gente vai dizer assim, às vezes hostis, né? Então a gente precisa desse amparo, né? Então a oração é sempre importante, né? É um passo que a gente nunca deve esquecer. Porque nós formamos nesse momento uma atmosfera fluídica adequada para aquele trabalho em específico. Porque se fosse depender somente de nós, a gente sabe como é que vem. A meu exemplo, a gente sabe que vem com pensamentos do que aconteceu durante o dia, principalmente quando surgem problemas, saindo dali o que você precisa, o que você ainda vai ter que encarar. A gente sabe que tem ainda essas questões. E nesses momentos, nós precisamos, além da oração, saber desligar, né, de todos esses canais, mas esse amparo maior vem nesse momento, né? Esse reconhecimento de que somos ainda
ainda frágeis e que precisamos dessa assistência. Mas uma orientação, assim, né, que veio, assim, que essa oração não é só aquela oração que a gente faz antecedendo ao trabalho, à atividade, né? É a oração que o médium deve fazer ao longo do dia também, né? Ter como hábito cotidiano fazer essa ponte com Deus. E não só rogar, né, rogar trabalho, mas também a nossa rogativa em favor daqueles que serão atendidos, porque já é um preparo, né, para que eles saibam, porque o trabalho não é elaborado, amanhã tem trabalho mediúnico, então hoje que vai ser arranjado as coisas. É tudo elaborado com antecedência, então nós temos de certa forma, essa conexão com os irmãos, aquele trabalho que vai ser realizado. Então, esse hábito da oração, de rogar por esses irmãos que vão ser atendidos, mesmo que a gente não saiba especificamente quem são, também é interessante, também é importante, porque eles já vão recebendo isso, para que justamente quando chegar o momento do encontro, daquilo que é o tete-a-tete, ele seja mais facilitado, digamos assim. Porque esses trabalhos, eles se seguem, né? Eles seguem o seu curso. Eles vão acontecer independentemente da nossa presença ou não. Mas a parte que nos cabe nesse momento, como bem diz o livro, é a nossa responsabilidade fazer essa conexão, porque tem a nossa parte aqui. Porque nós também contribuímos com essas energias, né? Elas são salutares para o atendimento, o tratamento desses irmãos. Então, se a gente tem que estar sintonizado também, e isso não é algo que ocorre, como vocês comentaram, somente naquele momento, tem toda essa preparação prévia. E quando o Michael falou do pós-atendimento, me veio muito aquele da parábola do bom samaritano, onde ele acolheu o irmão, deu os cuidados iniciais, levou para uma estalagem, ainda ali se dedicou, mas ele não podia ficar lá o tempo todo, porque ele também tinha as outras obrigações, mas, no entanto, não deixou de providenciar a assistência, os recursos. Então, aquele recurso que ele deixa, para nós pode representar o quê? Os nossos bons pensamentos, os nossos bons sentimentos, então as nossas rogativas, as nossas emanações positivas em favor daqueles irmãos que foram, estão sendo, serão, isso, e que já foram atendidos. Então, reforçando, como a Miriam bem colocou, essa oração não é só nesse momento. Lógico, precisamos ter como hábito, porque nós estamos falando aqui de uma perspectiva que esse trabalho já se iniciou, que ele já tem data e hora programadas a serem acontecidos. Mas para quem não começou, precisa estabelecer também esse vínculo. Data, dias que vão acontecer e o horário que vai acontecer, e estipular o tempo que vai acontecer, para que haja esse amparo, essa conexão com um plano astral superior, para que nesse tempo haja essa assistência espiritual, né? Então, podemos seguir. Não sei se, Vitória, você quer comentar alguma outra coisa? Não? Vai encaixar bem com o parágrafo que a gente vai ler agora. Então ele diz que amor, oração, vigilância, reforma íntima, boas intenções, desejo de se melhorar e de servir são fatores que nos tornam imunes às investidas dos irmãos desajustados. Não é tão somente por estarmos na casa espírita ou mesmo na sala mediúnica, em trabalhos, que nos isentamos do assédio dos mesmos. Aqui, como foi colocado já, aqui
além de ele deixar bem claro que não é por estarmos dentro de uma casa espírita que nós não continuaremos tendo essas influências, digamos assim, mas é justamente esse olhar que onde nós muitas vezes temos esses irmãos como desajustados, ou até mesmo um nome muito mais que a gente usa de forma equivocada, esses processos de obsessão e etc., nada mais é do que irmãos pedindo socorro, querendo ajuda. Então aí que está o grande trabalho nosso, e quando ele inicia aqui dizendo dessas nossas boas escolhas e ação de oração, da vigilância, da reforma íntima, desse desejo, dessa ação de melhorar continuamente no bem, é justamente para isso. Não para que a gente afaste a esses irmãos, mas que para que nós tenhamos condições de sermos instrumentos para eles, para que venhamos nesse momento, então, acolhermos, sermos, se gostamos de usar esse termo, mais fortes, mas que seja mais forte no sentido do bem, para que eles venham para o nosso lado e não que a gente se corrompa. Como? Sustentados, para que não a gente, de repente, se corrompa e como é colocado aqui, né, ceda a esses assédios. Né? Porque também temos que ser honestos conosco, que se isso acontece, se nós permitimos isso, é justamente por essa fragilidade ali que foi colocado anteriormente. Então, é porque nós de alguma forma nos ligamos. E aí onde nós então estamos ali para trabalho, para cooperar, nós acabamos dificultando. E isso não é somente... Aí que está o grande ponto, e como foi colocado também da questão da oração, não é somente no momento em que nós adentramos a casa espírita, é o tempo todo. O tempo todo, durante o nosso dia, enfim, nós precisamos estar nessa comunhão maior com o alto, para que venhamos justamente nesses momentos já estar mais sustentados, mais limpos, mais serenos, enfim. E vamos pensar bem que nós não vamos atender espírito elevado num trabalho mediúnico. Qual sentido, né? Quem é que a gente vai atender? Se não nós, em necessidade espiritual, que é o que às vezes acontece, mesmo os componentes do grupo, mas são irmãos que precisam de uma mão estendida. Mesmo que eles digam que não querem. Mesmo que dizem não precisam. Que não precisam. Que é o que muitas das vezes dizem. Que aí a gente entra naquela questão assim, mas o que eu estou fazendo também é bem. É um bem relativo, né? E se estamos falando de amor, a gente está ali para servir, não para ser servido. Então, assim, tem que estender a mão para quem quer que seja. Mas ele nos ajuda a ter uma dinâmica nesse sentido, porque precisa de uma organização. Não pode, a exemplo aí de Allan Kardec, ou de Chico, ou de Valdo, não pode haver aí uma porta aberta e todo mundo querer se manifestar ao mesmo tempo. Então tem que ter uma certa regra e uma organização para que tudo isso se dê de uma forma salutar. Porque senão tem uma bagunça e ninguém atende ninguém aprende nada. E o que ele está falando aqui também, um pouco mais adiante, ele está falando aqui de uma questão de fraternidade entre casas espíritas. Não é porque nós estamos nesse centro que esse centro é melhor do que o outro. Não é porque eu vou nessa igreja que a igreja do bairro ao lado não é boa. Está chamando a atenção também nesse sentido que devemos ser, antes de ser espíritas, ou católicos, ou evangélicos, sermos cristãos. Até por isso que ele coloca aqui numa frase que o local ou a casa que frequentamos não representa tudo. Graças a Deus que não. Lembremos-nos, irmãos, que o que nos une é a doutrina, o evangelho, a codificação, é Deus. Então, justamente para mostrar que essa união ela deve existir. E aqui, um pouco mais adiante, ele vai trazer
O que importa realmente, ali no último parágrafo, é a seriedade com que a casa é conduzida. E isso serve para todos os lugares, independente, até para a gente quebrar esse pensamento de que nós somos espíritas ou cristãos somente quando nós estamos dentro de uma casa, de uma igreja, de um templo. E não é, isso é 48 horas por dia. Então, e aqui ele complementa dizendo que essa assistência espiritual, ela será também em conformidade com a dedicação da equipe encarnada. Então, ele não está dizendo aqui que vai deixar de ter o amparo, mas que nós sim precisamos fazer esse trabalho, esse esforço maior, como o Mai colocou. Então, para que essa assistência ela ocorra também. Então, de certa forma, eles vão trabalhar com quem quer estar em trabalho, né? E se tem um propósito elevado para isso, né? Então, o mais importante que a casa cheia é manter o respeito, a ordem, a união, a comunhão de pensamentos, enfim. E, novamente, isso aqui não é somente sobre uma casa espírita ou sobre um trabalho mediúnico, é sobre nós, né? Como espíritos e quanto sociedade, grupo, família. Então, esse é o convite, é o esforço que nós devemos fazer em todos os instantes, né? Durante a nossa encarnação e posteriormente. Sabe que eu me lembrei a gente acompanhou em outros momentos, em outros estudos, outros trabalhos, de instituições religiosas, porque muito tempo atrás a gente sabe que a doutrina espírita tem aí seus 160 e pouquinhos anos só. E então, antes da doutrina espírita, existiam organizações religiosas, complexos religiosos, enfim. E havia nessas organizações religiosas grupos, vamos dizer assim, mediúnicos, sem saber que era mediúnico. No entanto, pelo propósito daqueles encarnados que ali se estabeleciam nesses lugares, por aquilo que eles vibravam positivamente, havia esse amparo no campo astral. Por exemplo, esses hospitais no plano astral, nesses lugares físicos, por aqueles componentes dessas instituições, pelo devotamento, pela abnegação, de praticar o amor ao próximo, o amor a si mesmo, de buscar compartilhar daquilo que Jesus tem trazido para nós. No campo astral eram estabelecidos esses hospitais para assistência a esses espíritos que ali naquelas regiões, né, ficavam desamparados. Só que qual que é o ponto que eu quero chegar e compartilhar? Que com os desencarnes e reencarnes de outros espíritos, e por começar a perder um pouco desse primórdio que é o amor, que é o de amparo ao próximo, começou a se perder. E não que não houvesse mais essa assistência, mas os encarnados não conseguiam mais fazer uma conexão com o plano astral superior. Então, muitas das vezes acontece o quê? Esse pronto-socorro, ou esse hospital, ou esse posto de atendimento que existia no campo astral, ele é levado para um outro lugar. Então, não dá continuidade. Se aqueles encarnados ali, reencarnando, né, porque assim, não eram sempre os mesmos espíritos que reencarnavam nesses lugares. Então, quem voltava a reencarnar ali não dava continuidade a esses propósitos mais elevados. Seguia somente uma fé cega, sem raciocínio. Muito daquilo que Jesus vai dizer que... Me ajuda, Miriam, como é que Jesus dizia que a nossa justiça não fosse igual, né, às dos escribas e dos fariseus. Por isso essa importância do grupo estar bem formado e unido num propósito, porque isso atravessa encarnações, gerações, né, com esse desenvolvimento desse propósito conjunto. E a partir do momento existe uma responsabilidade maior
dos envolvidos, né? Então, além dessa sintonia necessária, dos antagonismos, de que isso tenha que ser resolvido para que haja essa harmonia entre os integrantes, para que o trabalho também seja bem executado, e no fundo é tudo amor, né? Quer dizer, é justamente a gente passar por cima dessas divergências com esse propósito elevado de realmente poder servir, poder ajudar da melhor forma possível. E entender, como de início nós começamos com a oração, que nós precisamos dessa conexão com o plano astral e que sozinhos nós não fazemos. Nós temos uma limitação. Nós temos uma certa capacidade e uma necessidade. E os trabalhos eles vão ser direcionados nesse sentido. Não vai ser dado mais, menos sim, por talvez naquele dia nós não termos essa capacidade, né? Mas não vai ser dado a mais daquilo que nós podemos. Então precisamos reconhecer isso. Trazemos essa necessidade de, primeiramente, sermos amparados de início, para que a gente possa também, né, servir. E é isso que ele vai dizer aí no tópico seguinte, onde ele diz que casa espírita é casa espírita. Deve funcionar sob o amparo do Evangelho de Jesus, da codificação, no constante orar e vigiar, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, aprimorando-se no conhecimento para melhor servir, pois ninguém pratica aquilo que desconhece. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Os médiuns devem ser dedicados, vigilantes, manterem-se atualizados e em estudo constante, seja nas obras básicas ou da literatura suplementar de boa procedência. Então, há alguém que vai dizer assim, isso é muito para mim. Não é, gente. Nós nos dedicamos às vezes e nos dedicamos tanto a tantas outras coisas que não vão nos dar frutos, e, no entanto, quando precisamos algo aqui que é elevado, vai render frutos, vai nos ajudar nesse processo de reparação, porque onde que nós vamos poder encontrar tantos irmãos? Hoje a nossa caridade material ela também se tornou limitada. Mas espiritualmente nós podemos fazer mais. Ele continua dizendo assim que amor, fé, esclarecimento, reforma íntima são os requisitos básicos para um bom médium e para uma casa espírita funcionar. Jesus, em seus ensinamentos, não instituiu rituais e nem práticas absurdas, porque é para que nós haveríamos de incorporá-las. Analisem. Então, não tem lógica, a gente já comentou isso em alguns momentos, não faz sentido nós sermos a pessoa A nos trabalhos mediúnicos ou nos estudos dentro de uma casa espírita e sermos B fora dela. Porque somos médiums 24 horas por dia. Devemos ter essa consciência. Como a Miriam bem colocou anteriormente, essa oração, esse vigiar e orar é no cotidiano. Para quê? Para que quando venhamos a nos reunir com esses propósitos, nós precisamos o mínimo de assistência possível para estar em condições de trabalho. Não que nós precisamos ir para uma enfermaria, receber um medicamento, para depois poder estar. Ou, como comentamos em outros momentos, ou se vamos comentar mais à frente, nós não sejamos isolados, como num passe,
para que o irmão ali sentado, que está necessitado, venha receber algo de bom. Que aí nós perdemos o mérito da ação Exatamente. também. Que o atendimento ele vai ocorrer, né? Independentemente, nós podemos fazer parte disso e servir, ou, como você comentou, ser isolado para não atrapalhar o processo. Somos nós que necessitamos disso. É o meio que Deus nos concede de podermos nos adiantar nesse processo. Porque, como traz ali, se existem irmãos desajustados, ora já fomos esses desajustados. E horas também levamos alguém ao desajuste. E a oportunidade que nos está sendo concedida hoje é de ajudar a esclarecer. Porque já aconteceu comigo muitas vezes de um irmão dizer assim: mas eu sei o que você fez lá atrás. Eu disse: eu também sei. E por que você fala diferente agora? Bom, é porque você estava equivocado e agora eu compreendi o meu equívoco e estou vendo que o que eu estou fazendo hoje é muito melhor. E é isso que nós temos a compartilhar. Então a gente precisa reconhecer isso, não nesse momento dizer: mas lá naquela época era diferente. Não, eu fiz isso. E é muito do que eu aprendi a fazer com o nosso orientador, mostrar que nós não temos nem de melhor e nem de pior. Que devemos ser um livro aberto no momento de compartilhar com esses nossos irmãos, que estamos ali para aprender juntos, não para dar lição de moral. Isso, exatamente. Tudo bem, então, por hoje? No próximo encontro esse capítulo, ou esse tema, orientações ao grupo mediúnico, ele está quase chegando ao fim. Temos aí só uma página e meia ou duas que seja, e temos aí na sequência algumas orientações diretas, a todos nós, tá bom? Que até então nós estamos lendo comentários, mas temos algumas orientações diretas aos grupos, tá bom? Mas continuamos aí no nosso próximo encontro. Demos graças a Deus e vamos então terminar com uma prece. Deus Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, por tua bondade e por nos conceder nesses momentos de estudo e pela orientação que temos recebido em nome de Jesus, através daqueles que nos orientam, que caminham adiante de nós, para que possamos bem compreender, ou melhor compreender um pouco mais das ferramentas que o Senhor nos tem concedido, para que possamos trabalhar em favor do nosso próprio aprimoramento e também poder estender as mãos aos nossos irmãos. E te pedimos, Pai, desses teus eflúvios de amor, de encorajamento, de bom ânimo, mas também de amparo e de acolhimento aos que se fizeram junto a nós nesses momentos. Que seja feita, Pai, a tua vontade, que ela também venha a ser a nossa. Que assim seja, Senhor. Que assim seja.